pessoal, tudo bem por aí? Vocês estão ouvindo agora o Gato Preto Cast, que é o nosso, mas também o seu espaço de divulgação de iniciativas de incentivo à leitura que acontecem nas escolas ou nas diretorias de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Hoje, a nossa conversa vai girar em torno do tema da cultura indígena na educação e de que forma a gente tem trabalhado com essa temática no incentivo à leitura. Eu não sei se vocês se lembram, mas no episódio número 3 do Gato Preto Cast, a gente trouxe o trabalho que o Núcleo de Biblioteca e Documentação do CRE Mário Covas, da EFAP, realizou na exposição Mulheres Extraordinárias. Mas se você não ouviu, tudo bem, a gente recomenda que você ouça depois. Tá lá no episódio número 3, tá bem bacana. Então, continuando essa proposta de trazer para o nosso público como se fosse um making-off do desenvolvimento das nossas exposições, hoje a gente vai conversar sobre como foi planejada e realizada a exposição Tirem os Sapatos, a Terra é Sagrada, em cartaz na EFAP até agosto de 2024. Nela, a gente trouxe para o centro da discussão a temática dos povos indígenas a partir dos livros presentes no nosso acervo. Para isso, a gente convidou o professor de História e formador aqui da EFAP, Eliel de Souza Café Filho, que nos ajudou a pensar numa curadoria das obras para essa montagem e está aqui com a gente nos estúdios da EFAP para falar sobre essa experiência. Então, da nossa equipe, estaremos eu, que sou a Patrícia Silveira, o bibliotecário Carlos Aguena e a professora Simone Sutti. Mas, para o final do programa, a gente tem a cereja do bolo, então não vai embora, fica aqui com a gente para ouvir a entrevista que a Simone Sutti vai fazer, então, com um convidado super especial que a gente trouxe para vocês, que é o professor Luiz Zacarias, da EE Jecopé Arandu, que pertence à DE Norte 1 e fica ali juntinho da comunidade indígena do Jaraguá. Então vamos lá, pessoal. Quiserem se apresentar? Olá, pessoal. Eu sou o professor Eliel, sou professor de História, sou reformador aqui na EFAP, sou um homem negro, careca, de barba fechada, pele mais clara um pouquinho e estou hoje aqui com uma camiseta e uma calça jeans e vim aqui para tentar dar dividir com vocês essa experiência bacana que foi participar com a equipe super especial aqui do CRE Mário Covas para trazer para vocês esse passeio literário muito interessante que eles se propuseram a fazer. Olá a todos, eu sou o Carlos Aguena, sou bibliotecário aqui na EFAP e a gente está muito feliz de poder trazer para vocês a experiência de montagem dessa exposição de um tema tão emergencial, tão importante, que é a cultura indígena, de trazer de uma maneira muito respeitosa, de fazer realmente uma reverência a essa cultura, a essa tradição que é um componente tão importante na formação da cultura brasileira. Então, bem-vindos, obrigado aqui pela audiência. Olá, eu sou Simone Sutti, sou também da EFAP, atualmente eu trabalho com o pessoal do CRE Mário Covas, e é uma honra estar aqui falando de um tema tão especial, tão importante, e com alguém que atua diretamente com essa comunidade, que é o professor Luiz. Obrigada. Olá, professores, professoras, todos que estão na audiência. Eu sou Luiz, hoje atuando como coordenador na Escola de Jacupé, Ambarandu. Foi muito certo, foi certo. Eu falei certo? Falou, tá tudo certo. E é uma honra estar aqui, a gente precisa realmente trazer essa perspectiva para os nossos dias dentro da escola. A educação tem esse papel fundamental de desconstruir muito dos estereótipos e dos racismos estruturais que existem no país e dizer também que a exposição está uma lindeza. É só de olhar, já encanta os olhos. E muito obrigado de novo pelo convite. Muito massa. É isso, né? Como é que foi a gente começar a fazer essa exposição, né? A gente já estava conversando sobre esse tema anteriormente, né? A gente sempre fala sobre esses assuntos porque são caros para nós. E aí a gente achou ser importante também chamar o professor Eliel, né? Conta aí, Eliel, o que você achou de receber esse convite aí? Eu fiquei muito feliz, extremamente assustado, né? Porque eu fui convidado aqui para participar da equipe de educação antirracista aqui na EFAP.
é uma responsabilidade assim que me deixou muito feliz, porque é uma das minhas grandes paixões poder estudar, né, sobre o tema, se aprofundar e participar das formações com os colegas, né, dividir, fazer parte desse processo incrível aqui, que foi inclusive iniciado aqui, né, por alguns formadores fundadores, né, de toda essa questão temática, e que agora eu tenho essa alegria de levar à frente, né? Então, quando veio o convite de vocês, eu fiquei muito feliz e preocupado exatamente nessa questão de ser o mais respeitoso possível, né? De tentar contribuir para que, como é que eu posso dizer, mais um passinho seja dado na quebra desse paradigma horroroso que foi instaurado aqui, né, durante muitos e muitos séculos no Brasil, de desrespeito, de abandono e de enxergar os povos originários como inimigos, né? O outro, a fala do Munduruku é muito bacana, né? Que ele fala sobre a palavra índio não descrever, secar ali, né? De toda a cor, de toda a vida, a diversidade que tem dos povos indígenas, né? Então, é muito bacana trazer essa para o público, mas vou usar essa palavra leigo, mas no sentido de que não tem acesso a alguns avanços que a academia faz em pesquisa e tudo, o público mais geral, né, que às vezes não entende a diferença sequer da palavra índio para a palavra indígena, né? E como o convite é mais legal ainda de vocês, porque através da literatura desvelar essa diferença, esses novos jeitos de você poder abordar é muito bacana, né? Carlos, você como bibliotecário, né, a gente levantou os livros da biblioteca, a gente já tinha um levantamento e fizemos mais um esforço de olhar mais para todos os livros da biblioteca. Conta como foi a experiência. Então, eu acho que a presença do Eliel nesse momento foi extremamente importante, porque a EFAP já vem fazendo várias formações, né, trazendo esse tema tão importante que é a cultura indígena e a educação indígena também. Então, lembrando agora, né, Patrícia, que esse podcast tem como objetivo, né, de trazer possibilidades de incentivo à leitura, de promoção da leitura. E a gente percebe que exposição é uma excelente atividade para que novos leitores venham, né, participar dos espaços das bibliotecas, das salas de leitura e ler livros, né? Então, esses livros expostos, eles dão uma visibilidade, dão uma atraência que atrai e promove novos leitores, né? Então faltou desses levantamentos todos dar uma identidade, dar uma curadoria, dar uma linha de tudo isso que nós tínhamos do acervo. Qual que seria a linha? E o Eliel, ele entra de uma maneira que eu acho que foi muito legal também, né? Porque conversando a gente descobriu assim como que um tema interessante seria assim, como que o indígena é representado ao longo da história do Brasil na literatura e nas ciências humanas. Então a gente agora percorreu, a gente vê assim, a linha histórica, ele mostra muito uma evolução, né? Um aprofundamento, um caminho mais correto de representar as tradições indígenas. Quem vier agora à exposição vai perceber assim, que a gente começa com o José de Alencar, né, que aparece o Guarani, Iracema, né, que é uma representação romântica, idealizada, mas não verdadeira dos povos indígenas, né? Então a gente começa de uma maneira extremamente idealizada, né, assim, que tenta promover assim, a construção de uma identidade brasileira, né, trazendo não só o índio, mas os indígenas, mas o negro e tudo mais, né? Mas assim, é falsa, né? Não exatamente falsa, mas muito extremamente idealizada, né? Europeizada, né? Um herói da cultura ocidental, né? A gente passa também pelo Oswald de Andrade, né? Que resgata um outro conceito que é extremamente interessante, que vem o movimento antropofágico, né? Que assim, esse é um tema que eu até gostaria depois de conversar um pouco mais com vocês. É um tema muito interessante que diz respeito à cultura indígena, né? Até chegar na nossa literatura aos verdadeiros representantes, né, dos povos indígenas. Então a gente chega no Krenak, né, chega no autor do Queda para o Céu, né? Então a gente gostou muito de ter feito isso, né? Então essa é uma dica importante, assim, né? A curadoria como elemento fundamental para a elaboração de uma exposição, né? Trazer alguém que é realmente conhecedor desse tema para dar essa profundidade, dar esse respeito, dessa consistência. Queda do Céu é do Davi Copenau. Ah, tá, eu não lembrei agora.
Só para lembrar aí os ouvintes que é um dos livros que está à nossa disposição e a gente recomenda, como todos os outros, todas as leituras são importantes para levantar debate, né, Simone? Essa riqueza da literatura que a gente pode, talvez, acho que contrapor, né, de uma época para outra, de um autor para o outro, é que traz essa visão um pouco mais ampla que a gente tem dos povos originários. Porque minha experiência com os indígenas é muito pouca ainda, né, acho que muito breve, mas uma coisa que me chamou muita atenção, talvez, acho que eu possa falar agora, quando eu fui numa visita na aldeia Jaraguá, na aldeia Tecoá, e era a primeira vez que eu tive contato direto com os povos originários, e num determinado momento a gente sentou numa roda, assim, e uma das mulheres foi fazer um alimento que era aquela farinha amarela, acho que é farinha de milho, e era simplesmente farinha de milho, sal e água. Aí ela fez aquela mistura lá e fritou, e aquele cheiro maravilhoso, com aquela simplicidade, né, era um cheiro assim que invadia o espaço, a gente esperando ali para conversar, falar com eles. Aí essa mulher veio com a bandeja e passou para a mão de uma criança indígena. E a criança veio, uma menina que devia ter uns 7, 8 anos no máximo, sentou no meio da roda com aquele monte com aquele prato de pães, né, de farinha. E eu achei que a menina, as crianças fossem pegar, como a gente faz na festa de criança, o brigadeiro, que todo mundo vai, pega. A menina sentou perto de todo mundo e dividiu o primeiro pedaço e passou. Foi uma coisa assim, até hoje eu me lembro dessa cena, eu achei assim, comovente, maravilhosa, que me lembrou até assim, a questão da partilha, Santa Ceia mesmo, né? A menina em momento algum pegou e já mordeu o primeiro pedaço, ou as crianças vieram, ela passou para um adulto e aquilo foi muito espontâneo. Então me chamou muita atenção quando a gente montou a exposição, de pensar assim, como esse hábito, quando a gente fala terra é sagrada mesmo para o indígena. Porque eu vi até eles falam que pede licença para apanhar um fruto da árvore. Aí num outro momento, que era o momento final, a gente foi na casa de reza e todo mundo ali nos conduzindo, porque a gente não conhecia bem a aldeia. E as crianças esperaram todo mundo se sentar, todo mundo sentou. Depois que todo mundo sentou, que o pajé foi fazer a celebração, que as crianças sentaram, algumas no chão, outras no colo da mãe. Mas não tinha aquela correria de criança, de sair correndo na frente, sentar. Então foram 2 momentos assim que, para mim, foram muito marcantes. Provavelmente o prato que serviram é o tipá, que é um pão mesmo, feito com farinha, frito, e é tradicional e é corriqueiro, é algo que se come ali com certa frequência. E é farinha de milho? É de mandioca? De trigo, de milho. Era bem amarelo. Isso. Tem alguns nomes muito específicos que eu não vou me arriscar aqui, mas normalmente é o tipá que é servido. A gente fez toda uma... Pensando não numa linha do tempo, mas numa linha de evolução do raciocínio, né? Na literatura, a partir dos títulos que a gente tinha, né? A gente foi fazendo essa construção até chegar no auge, que é essa coisa de trazer os autores por eles mesmos, né? Assim, então, o Krenak, o Munduruku, o Schopenhauer. Eu confesso que eu ainda não li o Schopenhauer, estou morrendo de vontade. O Krenak eu conheço bem, já fui ver até palestra com ele, fiquei maravilhada, adorei. Mas eu acho que é um tema que a gente precisa trazer mesmo para a escola, né? A gente precisa muito trazer e vencer aquele modelinho que foi estabelecido, uma primeira tentativa, né? Que sabe, aquele modelinho do Dia do Índio, aquele modelinho do, olha, qual é a contribuição do índio, e eu estou realmente usando a palavra errada, só para pontuar, né, de maneira aí até, para causar esse estranhamento mesmo, porque todo mundo aqui sabe, né, e o leitor, o ouvinte também já está muito atento a essa questão, né, de o correto é usar a palavra indígena, mas eu estou usando a palavra índio para causar mesmo esse contraponto, porque durante muito tempo a gente ensinava para as nossas crianças que a contribuição do índio para o Brasil era a farinha, era o banho e era o peixe frito e, sabe, uma série de simplificações grosseiras, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se aprofunda, a gente vê o universo inteiro que foi completamente perdido e que a gente, infelizmente, assim, a gente não tem nem como ter acesso mais, tanto que foi vandalizado, tanto que foi esquecido, né? Se a gente for pegar essa ideia da construção do indígena, né, como praticamente um cavaleiro medieval que o José de Alencar faz, com todos aqueles valores eurocêntricos, né, colocados de uma maneira a tirar completamente a identidade daquela pessoa. É o homem branco falando sobre alguma coisa que ele está querendo enxergar e não olhando para quem está ali mesmo, né? E aí, quanto mais você vai
analisando, quanto mais você vai aprendendo a respeito disso, você consegue perceber, poxa, detalhes sutis. Gente, vocês mencionaram aí, né, a queda do céu. Eu fiquei abismado de ver o conceito, né, do que é a queda do céu, né, do que é essa desconexão. O Krenak, nos livros dele, também fala bastante disso, né? A questão da desconexão que a gente tem com o nosso meio e que isso é a origem de tanta doença que a gente tem no coração e na mente hoje em dia, né? Ele fala nos livros dele o fato da gente não ter conexão, o fato da gente não ter raiz, o fato da gente não ter laço, é daí que vem todo esse mal-estar que a gente tem hoje em dia, né? Então, trazer isso para eu sinto que o massacre dos indígenas não é apenas físico, é cultural, moral, né? Enfim, tem uma coisa... E a gente matou um pouco da gente também fazendo isso, né? Então, tá na hora da gente olhar de novo para essas coisas com outro olhar, um olhar mais amoroso dessa vez, né? Por favor, mais amor. Urgente. E é por isso que é tão importante esse tipo de iniciativa de trazer, chegar e o Carlos colocou muito bem, fisgar a pessoa, né? A exposição é legal porque às vezes você está passando pela frente de uma biblioteca e aí você olha assim, ou você vê um livro e você não tem aquele anzol, né? Eu gosto muito de usar essa expressão do anzol porque fisga. É como a gente usa na sala com as crianças, você tem que dar um jeito de fisgar a atenção. E aí você captura a atenção, puxa, aí você consegue trazer essa reflexão, você consegue trazer isso que você falou agora, né? De refletir, de pensar um pouquinho mais a respeito disso, e aí vai abrindo caminhos. A ideia do, olha, tire os sapatos, eu achei belíssima essa colocação, tire os sapatos, a terra é sagrada, ao mesmo tempo que é um pedido, é uma imposição, é um resgate, é um respeito, mas é também um mistério, né? Eu acho que tem que ter todo esse tipo de coisa, a gente tem que se valer dessas figuras, né? Para trazer a pessoa, para ler, para ver, olha só, deixa eu te apresentar este estranho, que não é o inimigo, que é um irmão, que é parte da família. Sangue. E a gente tem que se despir um pouco da nossa civilidade, entre muitas aspas, né? Então, tirar os sapatos nesse sentido, se despir dessa coisa, né? Pra gente poder olhar pro outro com mais verdade, assim, né, Carlos? Patrícia, acho que 2 pontos que são muito importantes de serem colocados também, que eu gostaria de trazer aqui, voltando um pouco agora para a exposição, mas que tem a ver também com esse respeito que a gente precisa ter, né, de todos os temas que são tratados, né, um profundo respeito. Uma coisa que a gente faz nas exposições é cenário, né, Patrícia? Assim, a gente monta cenários e aí, nesse momento, a gente percebe o quanto que o nosso raciocínio é estereotipado, né? Isso ficou muito claro com o Mulheres Extraordinárias que a Patrícia citou logo no começo da apresentação, né? Na hora, como que nós representamos a figura feminina, né? De imediato, pra gente também, principalmente para mim, vieram figuras extremamente chavões mesmo, né? Então, rosa vermelha, sei lá, né? Então, e aí, assim, acho que uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que a gente consegue escapar desse modelo estereotipado quando a gente traz imagens abstratas. Então, no caso do Mulheres Extraordinárias, a Patrícia fez um levantamento legal de imagens abstratas, mas que tem um caráter extremamente feminino e respeitoso. A mesma coisa aconteceu com o Tirem os Sapatos, né? De imediato a gente vem, assim, figuras novamente estereotipadas, flecha, pena, né? E assim, novamente a gente conseguiu escapar disso, né? Com uma estampa, né? Que lembra cestos, né? Que é uma imagem abstrata, né? Que eu achei bem legal. Então, acho que, assim, cuidado para não caírem em estereótipos na hora de montarem cenários para suas exposições. E um segundo ponto que eu acho que a gente está trazendo, mas agora eu acho que precisa ser evidenciado, o nosso tema, né, das culturas indígenas tem uma pegada muito forte ambientalista, né, do respeito e da urgência de nós respeitarmos a natureza. E eu acho que eu acho que daria para afirmar, não é, Luiz, assim, todas as culturas e tradições indígenas têm uma reverência, um respeito profundo a natureza, né? Então acho que esse é o grande aprendizado que nós também temos que incorporar, né, dessas tradições, né? E aí, Patrícia, você contou pra gente uma fala do Krenak na palestra que eu acho que ilustra exatamente o que a gente está falando. Não sei se você podia trazer. Eu achei tão bom, eu fiquei com aquilo na cabeça para sempre, assim. Perguntaram para ele assim, Krenak, você não tem medo porque assim, né, diante de tanto extermínio, você não tem medo que uma hora, de fato, os índios pereçam de vez, não tenha mais, né, indígenas em parte nenhuma? Aí ele olhou assim e falou, olha, eu já tive esse medo, hoje em dia
Eu tô bem tranquilo com isso, porque se a gente perecer, vocês também vão perecer. Genial. Eu achei Genial. muito bom. E a questão de tirar os sapatos, eu fico pensando, a gente enquanto educadores, né, enquanto formadores de gente, formadores de opinião, até que ponto a gente consegue tirar de fato os sapatos e adentrar essa terra sagrada, que por tantos tempos ficou assim, massacrada, né, a terra sagrada massacrada. Eu penso muito na sala de aula, inclusive, a gente como formador aqui, o Eliel principalmente, é como que a gente faz a gente entra de fato nessa questão, porque eu falo por mim, a dificuldade acho que é de todos, mas minha assim, especialmente. A gente fala das questões, como as coisas evoluíram, como a discussão tem evoluído, como a gente consegue enxergar hoje com uma outra perspectiva, mas eu ainda acho que levar para a escola, seja ela pública ou particular, a questão de enxergar de fato como a questão é dolorosa, né? Como a questão é complicada e a gente olhar para isso com as palavras da Patrícia, com mais amor, por favor, né? Então eu acho que é um caminho talvez longo, a gente vai ter que ainda conversar muito sobre isso, né, Eliel? Vamos ter que conversar muito, vamos ter que fazer mesmo, é formação de fato mesmo, né? Eu falo como formadora, nas escolas, em casa, todo dia, porque é mais do que urgente, é emergente, já não tem mais para onde a gente ir com essa questão. E assim, para mim, trazer um professor que lida diretamente na escola pública, numa escola indígena. Fala o nome, professor, por favor, Luiz. Jacupé, Ambá, Arandu. Vou tentar repetir. Jacupé, Ambá, Arandu. Arandu. Eu falaria Arandi, ó. Nada ia rir de mim com O razão. Y tem Arandu. o som do nasalado. É uma pessoa? Quem é o... O nome da escola? Não é uma pessoa em específico, né? A gente tem, por exemplo, Jacupé, ele tem um significado e aí ele vai sendo utilizado como nome em alguns momentos, né? Então não é alguém dali da região que deu o nome à escola. Os nomes são construídos com outros significados. Então, por exemplo, nós temos várias garotas, eu não vou dizer em Guarani, por exemplo, o nome, porque vou errar na pronúncia, mas temos várias garotas que são guardiãs da floresta. Eles têm o primeiro batismo, é o batismo do nome. Então você recebe lá o seu nome indígena. Então nós temos pequenas flores, nós temos flores salgadas, enfim, nós temos os pequenos raios. São elementos da natureza que no momento do batismo são utilizados para dar o nome. E não é só um nome, né? É aquilo que essa criança será dentro da comunidade. Então, só pensando um pouco no que você falou, no contato que você teve com as crianças, né? Uma das minhas primeiras idas a uma aldeia, uma tecuá, as crianças vieram se apresentar. E cada uma delas dizia, meu nome em português, meu nome em Juruá. Juruá é como os guaranis tratam nós não indígenas, né? Então, meu nome em Juruá é Luiz, mas o meu nome, aquilo que eu sou, sei lá, Veramiri, o Pequeno Raio, e se posicionando como isso, né? Como sendo algo muito diferente quando a gente pensa na nossa escola não indígena, que a gente pergunta para a criança o que ela quer ser quando crescer. E ali eu tive a percepção de que nós já somos, só não entendemos que somos ainda. E isso fica muito claro dentro das aldeias, o pertencimento, de que forma que a criança se entende parte do todo. Esse movimento que você presenciou, da criança partilhar ali o alimento, é constante, porque tudo ali é construído de forma colaborativa. Tudo é coletivo. É interessante, por exemplo, na Páscoa, onde se come muito chocolate, e chocolate não é um prato tradicional, mas ele está inserido também. A gente está falando de um território dentro do contexto urbano. Das crianças não se preocuparem em acumular o chocolate. Então, mesmo que cada um tenha ali a sua caixa de chocolate, eles compartilhavam. E eu não ganhei uma caixa de chocolate, acabei tendo mais bombons do que as próprias crianças, porque eles me viam sem o chocolate e me entregavam os bombons deles. Então, a gente vai aprendendo o tempo todo esse de tirar o sapato, né, de se despir da vaidade, dos estereótipos. A gente está falando aqui de um epistemicídio, né? Você... há muito tempo vem minando todos os saberes, toda a sofisticação dos saberes, né, dos povos originários, fazendo com que isso tenha um valor menor, e esse valor menor acaba preso nos estereótipos, preso no racismo estrutural, dificultando a gente entender que essas diferenças que fazem
o Brasil, na teoria, um país privilegiado, né? Porque na prática a gente tem muita dificuldade em conviver com o outro. E aí a gente, tendo esse privilégio de estar lá, aprende todos os dias que a dinâmica, a velocidade, o tempo está em outro lugar. A gente tem lá muitas vulnerabilidades por conta da estrutura do sistema, e mesmo assim você não perde esse encantamento pela vida, esse encantamento pelo outro, esse encantamento pelo aprender, né? Isso é muito importante. Acho que falei muito aqui nesse... Não sei se eu respondi, mas... Isso mesmo. Você falou, assim, o que a gente se emociona mesmo, né? Até quando você começou a falar das crianças que têm o nome de alguma coisa da natureza, eu fiquei tão encantada de estar lá naquele meio, né? Que aí, quando eu fui embora, eu me despedi e falei assim... Nossa, eu gosto tanto de vocês, eu queria vir morar aqui, né? Vou me aposentar e logo eu venho pra aldeia. Ele falou assim, nossa, achei aquilo lá assim fantástico. Eu falei, você vem a hora que você quiser. Ainda fez assim, a Naue, você vem a hora que você quiser. Você não pode morar conosco. Aqui, ó, é o nosso povo, acho que é o tanto originário mesmo, né? Mas você é nosso irmão. Achei aquilo lá assim fantástico. E as crianças todas ali, juntos, por exemplo, o mais velho fala, elas ouvem mesmo, ninguém interrompe ninguém, é uma coisa assim. E então eu fico pensando assim, ganhar um nome de uma coisa da natureza mostra o quão umbilical é essa relação do indígena com a natureza, né? E eu, quando falo que a gente anunciou a tua vinda aqui nesse podcast, que acho fantástico, o professor direto nosso, ter contato com as crianças, eu fico pensando, o professor que não é indígena, como lida com os hábitos, com toda essa cultura, até com a linguagem, que você falou que às vezes tem uma certa dificuldade. Você como professor não indígena, um coordenador de escola, trabalhar com toda essa cultura, como que é para você, Luiz? Fala um pouquinho pra gente. Eu sempre digo que eu sou privilegiado, né? Eu consegui ser aceito dentro de um lugar sagrado. Isso é muito importante. Eu tenho uma reverência muito grande por todos, dos mais novos aos mais antigos lá, por terem me aceito e por terem feito o convite. A gente começa um passo atrás com o letramento. É aquilo que a gente faz nas formações, aquilo que a gente fazia nos ATPCs aqui na EFAP, de aprender mesmo, de se debruçar num livro, num conceito, de estudar e desmistificando, tirando um pouco dessa pretensa ideia de saber, de conhecimento, que muitas vezes a academia nos traz, né? E a gente acaba tendo uma soberba, mesmo que inconsciente, de que nós somos detentores do conhecimento, e nesse letramento a gente vai entendendo o básico, qual é a forma que as pessoas querem ser tratadas, de que forma que eu posso ser mais respeitoso, como eu posso adentrar um espaço, um território que é historicamente um lugar de resistência, mas também um lugar de cultura, um lugar de saberes mais diversos, sem esse olhar agressivo, sem esse olhar preconceituoso. Então a gente vai fazendo esse letramento, vai se melhorando enquanto pessoa, porque você passa a conviver com o diferente de uma forma mais acolhedora. E aí no momento que você se depara com a realidade que eu vivo hoje, de estar lá todos os dias, é entender que é um aprendizado constante. Eu contribuo pouco perto de tudo que eu recebo. Tem a dificuldade do idioma. Muitas vezes eu peço para as crianças me ensinarem. E elas, com o maior prazer do mundo, até para dar a risada da minha cara, porque eu vou falar errado também, elas me ensinam. Dúvidas que eu tenho, eu pergunto para os professores, eles, da forma mais acolhedora possível, também me ensinam. As questões culturais, aquilo que cabe dentro da escola, a gente preserva. Então, por exemplo, a gente tem projetos a cada 15 dias, um mês, às vezes, a gente leva todas as crianças na casa de reza para ter uma conversa com os mais antigos, para fortalecer as questões culturais. Como a gente está dentro de um contexto urbano, tem muita interferência, muita influência. E os impactos, né, do contexto para a aldeia não é positivo. É um lugar ainda que o entorno agride, se não de forma física, que acontece, mas de forma preconceituosa, de forma racista, está no olhar, está na fala das pessoas do entorno, né? Então a gente precisa sempre estar fortalecendo as questões culturais para que as crianças cresçam com essa identidade, se reconhecendo. É fantástico que nós temos hoje na escola um grupo de professores, na sua grande maioria indígenas. Isso é muito importante porque a gente coloca dentro da sala de aula os saberes, não só da tradição, mas os componentes todos, né? Então nós temos professor de história, professor
de geografia, professor de artes, professor de inglês, professores indígenas. E lá a gente tem também a aula de saberes tradicionais, que é uma aula de fortalecimento, e também a aula de língua materna, de língua indígena. Então, eu gosto muito de falar isso. A criança lá do 6º ano, quando já é introduzido o inglês, ela tem 3 idiomas: o português, o inglês e o guarani. Então, talvez numa escola não indígena a gente não tenha uma criança que fale 3 idiomas numa idade de 6º ano. É importante também, como é um movimento, como a gente está falando aqui, que se inicia sempre, é muito importante que a gente traga também esses professores. A gente tem professores na rede, que são professores indígenas, que têm profundo conhecimento, não só sobre a sua etnia, mas sobre todos os povos. É muito importante a gente sempre falar no plural, né? São mais de 300 etnias no Brasil. E professores autores, como a gente fala de literatura, a gente tem professores autores, professores que têm seus livros publicados, que podem servir de acervo, que podem servir de formação. É importante, não vou dizer dar voz, porque a voz sempre existiu. Eles sempre falaram, nós que não escutávamos. Então é importante dar essa escuta. A voz sempre existiu, o conhecimento sempre existiu, o fortalecimento de cultura sempre existiu, a resistência sempre existiu. Né? A gente está falando de povos de mais de 5.000 anos, então tem muita história para contar. Então dar essa escuta é fazer com que eles ocupem todos os espaços realmente. Né? A gente precisa fazer com que esses movimentos, até para quebrar essa questão do evento, de se tratar especificamente em um período. Então, por exemplo, abril não é o mês indígena. Dia 19 de abril não é mais o dia do índio. Foi em algum momento porque se estabeleceu. Mas a gente vai entrar agora no agosto indígena, que aí é dentro de uma perspectiva dos povos. Então é considerado o ano novo, a abertura do ano. Então é o momento de colheita, é o momento onde tudo aquilo que foi até o momento do frio impedido vai fluir até março, abril, por aí. Então a gente já começa a entender que há outras dinâmicas, né, dentro desse movimento dos povos, dos movimentos dos povos originários. Tem um outro calendário, né? É um outro calendário. O que eu fico pensando também é que muito mais do que a gente... Uma escola nas proximidades de uma comunidade indígena é muito mais do que ser uma porta do conhecimento acadêmico branco. É o contrário, é uma janela para a gente poder aprender e entender sobre essas culturas, né? Existe ali um espaço que muitas vezes eu sinto que está numa outra dimensão. E para acessar, você precisa se despir de todas essas armaduras que a gente vai construindo. E aí, no momento que você se depara com essas realidades, você percebe o quanto rico de saberes e de conhecimentos existe dentro de cada uma das aldeias. Eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo aqui na IFAP que a gente viajou pelo estado inteiro. Então, no estado inteiro, a gente consegue encontrar comunidades, a gente consegue encontrar territórios maiores, com mais aldeias, com menores aldeias, com lugares de mais preservação, com lugares num contexto urbano que tem maior invasão, como o que eu estou agora. E em todos esses espaços, você aprende o tempo todo. A educação, ela começa já na forma com que todos são responsáveis pela educação das crianças. Então, os pais levam as crianças para o trabalho diário ali, para plantar, para colher, para fazer o artesanato, para fazer os grafismos, enfim. E a criança se percebe, primeiro admirando, né, o ofício do pai, e também se percebe aprendendo as questões da sua cultura. É muito comum as senhoras, as mais antigas, as tiramões, as anciãs, estarem ali com seus netos e os outros netos, né, de outras pessoas, ali tratando das questões e ensinando e passando uma receita. Você falou da licença de se pedir, né, para de retirar um fruto e assim por diante. É porque Krenak fala muito isso nos seus livros, né? Nós somos parte disso, nós estamos intrinsecamente vinculados a tudo isso. Não existe uma separação entre o meio ambiente e nós, humanos, né? Nós não somos os consumidores, embora nós nos comportemos assim,
a gente destrói mesmo. Mas nós não somos esses consumidores, nós usamos os recursos naturais, nós somos parte disso. Nós somos também. Então, e eu já presenciei isso, eu pedi guiné, né, que lá é pipi. Eu pedi umas folhas de guiné para plantar em casa. E aí alguém me disse, olha, tal pessoa vai pegar o guiné para você, mas ele sabe aonde encontrar. E aí entra na mata, conversa, tem as respostas que ele precisa. Ele me trouxe o guiné. Tem ali uma mística que eu não me atrevi a perguntar, né? Faz parte da questão ali muito subjetiva do local e tal. Mas aí você vai percebendo que muito daquilo que a gente descarta no nosso dia a dia faz total sentido dentro desses espaços. A gente consome tecnologia, a gente consome todos os outros recursos, a gente está sempre muito atarefado, a gente está sempre correndo muito para chegar, às vezes, em lugar nenhum. E quando eu chego, eu percebo que o espaço é diferente, que o tempo é diferente, que o canto é diferente, né? A gente vai percebendo texturas, cores, cheiros. É muito típico o cheiro da madeira queimando, o cheiro do fumo que vai no patanguá, que é o cachimbo que eles utilizam, que ali é uma conexão constante com as suas divindades. Então eu estou falando especificamente do local onde eu estou, né? Então lá existe Nhanderu, que é esse ser maior. Então a gente tem a dimensão da espiritualidade muito forte dentro da escola. Não só isso, mas tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente mais saudável, menos agitado, menos ansioso, são menos frustrações. É interessante, por exemplo, quando vai um professor ou alguém de um outro espaço que tem algumas parcerias com a escola, eles ficam encantados com o silêncio que existe, né? E não é um silêncio autoritário, é um silêncio natural, porque o adulto não grita com a criança não grita com a criança. Eu não estou dizendo que a gente está num lugar perfeito. Não, tem lá as suas contrariedades, tem lá as suas questões, mas existe essa harmonia. A gente consegue estar, sei lá, durante uma aula onde você não escuta vozes se sobressaindo. Não existe a imposição. É muito no diálogo, é muito na conversa. Vão sendo construídas relações. Puxa, se você me permite um comentário aí, meu cara, com a sua fala, é que me deu um estalo, assim, de pensar, a gente como, eu sempre pensando em educação, né? Olha como são diferentes as lógicas pelas quais você submete a criança, né? A nossa lógica, tira do convívio da família, tira do convívio imediato, bota da escola, coloca ele numa esteira quase interminável para eles e do final pergunta como é que você vai contribuir para a sua sociedade, né? O que você quer ser quando crescer, a gente vai falando à medida, mas como é que você vai contribuir? Olha que interessante, talvez propor uma outra lógica, né? Olha isso, ele já começa a idade bem tenra, inserido na comunidade, contribuindo, absorvendo. E aí o processo educacional dele vai evoluindo para depois ele pensar em outras coisas, para depois... Puxa, deu esse estalo assim da sua fala, como são, especialmente o produto final, saudável, sim, práticas harmoniosas. É tudo que falta pra gente, é tudo que falta na nossa escola hoje em dia, né? Porque a gente coloca tanto equipamento periférico, a gente põe tanta tecnologia, a gente põe tanta pilha e pilhas de coisas para eles decorarem, mas esse saber tão importante vai ficando distante, ao passo que partir desse ponto, puxa, vai dar tem um objetivo e um final muito mais próximo do que a gente quer com a educação, né? Você vai formando, pensando, né, na questão da escola, jovens lideranças, você vai formando isso de forma natural. A gente tem estudantes do 8º ano que vão para acampamentos em Brasília, acampamento Terra Livre, que participam de reuniões importantes sobre a demarcação do território. E a gente está falando de criança, mas que está ali, junto com seus mais antigos, presenciando. A gente tem essa troca de saberes muito fluida, né? As mães conversam sobre resistência, sobre demarcação, sobre cultura, com seus filhos cotidianamente. E aqueles que têm o privilégio de passarem um tempo lá, também vão ser impactados por todas essas falas. Então as crianças lá, elas sabem quem elas são, como eu falei. Elas entendem o que vai permitir que elas tenham
uma vida mais tranquila, mais segura naquele espaço ou não. Elas entendem o quanto nós não indígenas somos agressivos, somos violentos, o quanto os nossos desejos, todos eles, são muito diferentes, né? E eles vão resistindo, de fato, mantendo essas questões culturais, por mais difícil que, estando dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, seja, né? A gente falou um pouco da queda do céu, né? A gente está falando de uma outra cosmologia quase que utópica, de uma história, de uma conversa de 30 anos. Não tem tempo, não tem a pressa, né? Eles conversaram durante 30 anos, e aí foi se aprendendo, foi se trocando para ter a publicação do livro, que eu entendo que é uma obra necessária aí para todo mundo possa, não vou dizer que se aprofundar, dominar, porque a gente está falando de muitos povos, mas tem um contato bem genuíno com aquilo que ali especificamente os Yanomamis têm, né? E aí você consegue fazer essas conexões quando você pega outras ideias. Você falou, o Krenak fala de não ter preocupação de acabar, né? De ser dizimado de uma vez por todos os povos. Existe uma estratégia, eu não sei quem é esse arquiteto, tem algumas suspeitas, mas que você dificilmente vai ter uma etnia, um grupo fechado no mesmo lugar. Você tem etnias que são mais viajantes, então eles acabam se espalhando mais em vários lugares. Você tem etnias que vão se preservar mais desse contato com o não indígena, porque já entende o quanto isso é perigoso. Você tem etnias que vão mais se espalhar entre os não indígenas, porque, enfim, vai ali absorvendo e trocando questões culturais. Ou seja, você tem povos originários espalhados pelo mundo todo. Então, dificilmente você vai ter uma ação contra todos esses povos que estão espalhados em vários cantos do mundo, né? Então, já é uma estratégia de preservação, já é uma estratégia de sobrevivência. A gente sai daqui, migra para outro lugar, ali vai ser mais tranquilo durante um tempo, depois a gente vai para outro. Então os arquitetos aí, eles sabem melhor do que a gente. É legal até para a gente dividir com os ouvintes, né? Caso as pessoas que nos ouvem não tenham ainda muito conhecimento sobre essa questão da queda do céu e tudo, a fala do Krenak, aí vou dividir aqui um conhecimento também que é incompleto, tudo, de leitor, mas essa coisa do não ter esse medo vem muito dessa visão de mundo, dessa cosmogonia aí, de saber que vários pajés e vários homens santos dos povos originários espalhados, eles lidam com o sobrenatural para proteger o planeta inteiro contra a depredação. Então, o céu não está caindo porque eles estão fazendo essa intermediação. E aí, ele teme, né? Quem teme o final dos povos é exatamente a pessoa que está pensando, olha, quando isso acontecer, o céu cai para todos. Então nós estamos aí com as nossas preces e as nossas mediações nas matas e às vezes tendo que nos separar dos povos não indígenas e ter essa distância para segurar o céu, para que ele não caia sobre todos nós. Meu Deus do céu. É de arrepiar. É de arrepiar. Simone, você tem mais alguma pergunta? Eu acho que não sei se é pergunta, se eu estou assim tão encantada, e quando eu ouço vocês falando assim, né, eu não sei, acho que é uma coisa muito do lado da humanidade mesmo. Se eu fico mais desesperada ou mais assim, esperançosa de ver essa loucura, esse mundo acelerado, neoliberal, competitivo, enlouquecido, em que as crianças também entram, inocentemente, querendo ou não, infelizmente são vítimas também, né? Então, aí eu ouço o professor falar, com essa vivência de estar lá, eu vejo o céu caindo, ele, ao mesmo tempo eu falo assim, gente, vamos também entrar nessa corrente de segurar junto com os cuidadores da floresta, os cuidadores desses povos. E não seria nenhuma pergunta, mas eu fico assim, professor, me ajuda. O que esse sentimento que emerge, que são dois lados muito fortes, assim, que eu acho vem que em mim. tem que manter a esperança. Enquanto existir o guardião, os guardiões, as guardiãs, eles estão por nós. A gente tem que ter esperança. Só a esperança não vai ajudar muito, né? A gente precisa ter esperança e trazer para que eles tenham mais participação e a gente consiga aprender mais, né? Ter esperança, mas também quebrar os estereótipos, combater de forma contundente todo o racismo que permeia ali os espaços. A gente precisa ser muito esperançoso, mas também
acolher de forma profunda esses ensinamentos. Então, eu sou uma outra pessoa a partir do momento que eu me deparo com essas realidades, aprendo, sigo aprendendo e tento de alguma forma fazer com que isso impacte na minha vida, não só do professor, hoje coordenador, enfim, mas da minha vida, no meu trato com o meu filho, no meu trato com o meu companheiro, no meu trato com a minha família, no meu trato com as pessoas todas diferentes que eu encontro no meu dia a dia. E aí a gente vai se alimentando de esperança, realmente de entender de que há ainda a possibilidade de não cair o céu, há ainda a possibilidade de nos mantermos nesse espaço. Acho que a gente vai perdendo a esperança no momento em que a gente não consegue mais vislumbrar a existência desses povos, né? A gente está falando de seres de uma luminosidade, de uma espiritualidade e de um poder de conhecimento muito grande. Isso vai sendo, de alguma forma, contagiante. Todos que têm contato com povos originários, todos que têm contato com essa riqueza de saber, são tocados. E aí a esperança vai se multiplicando. Eu tenho, não sei se sou inocente, mas eu tenho esperança de que a gente vai para um caminho. É necessário que professores façam muito a parte deles, estudem, aprendam, de fato, levem isso para as crianças. É necessário quebrar, como a gente falou antes, a questão do evento, de ficar estereotipando, de ficar naturalizando certas questões, né? A gente precisa ser provocativo, falou isso, né? A gente precisa ser provocativo. A gente precisa despertar essa sagacidade nas nossas crianças para que elas entendam que mesmo estando dentro de uma escola pública, cada uma ali dentro das suas questões particulares, é importante esse entendimento de salvar mesmo o lugar onde a gente vive. E é possível. Quando eu chego de manhã para trabalhar e vejo aquele movimento, aquele sorriso, aquela leveza, eu vejo que é possível. Assim. Eu escuto meu nome muito, eu acho isso muito bom, eu fico muito feliz, porque há um entendimento de que eu posso contribuir um pouquinho, e aí há um entendimento de que eu aprendo muito, então a gente vai espalhando, né? A gente vai se espalhando. Um pouquinho aqui, outro ali. Essa coisa que você está falando me lembrou o Paulo Freire, né? Quando ele fala da coisa do esperançar. Uhum. Né? De sonhar junto, o sonho que se sonha junto se torna realidade, né? A gente precisa. Construindo isso, a construção em conjunto, né? É isso que traz a possibilidade de esperançar. E a gente tem muitas pessoas indo, não só na Jacupé, mas em outras escolas, em outros territórios, indo para aprender mesmo, indo para, olha, vou me despir aqui de todo o conhecimento teórico, de todo o academicismo que eu tenho, para aprender, para trocar, para sonhar juntos, para estabelecer projetos de bem viver, de viver bem em todos os lugares. O entorno da escola, ele acaba ganhando muito, por exemplo, pela preservação que existe naquele espaço. Então nós temos lá os Guardiões da Floresta, que é uma brigada de incêndio. Agora recente pegou fogo no pico e tal, e eles saem são os primeiros a saírem, onde os bombeiros não acessam, eles conseguem acessar. Então, assim, eles estão guardando porque eles conhecem bem o território, porque eles têm técnicas, né? Uhum. E aí a gente vai percebendo que estão olhando para nós. Agora a gente precisa também contribuir, né? Contribuir esse olhar. Pois é isso, uau, é quanta riqueza, né, que a gente, que essa conversa pode trazer pra gente, né? Eu espero que a gente possa ter mais conversas como essa. Me deu um gostinho de quero mais esse papo, né? E aí eu já indico alguns professores depois para que vocês tragam. Puxa, aqui, por favor. Para ocupar os espaços, para não ter um intermediário falando por eles, Massa. né? A gente tem lá professores incríveis na escola. Você falou de professores autores também? Tem o professor Timóteo Popiguá, ele é autor. A gente tem Cedro Benício, tem Gerard, a gente tem Luan de Bertioga, a gente tem vários professores autores. Falou-se aqui um pouco do Guarani, né? A gente tem professor Davi, professor Cláudio, que atuaram no Guarani, no Teatro Municipal, e ocuparam aquele teatro, ocuparam o espaço. É muito importante isso, né? A gente trazer para que se tenha essa escuta, com propriedade. Né? Claro. É muito legal isso. Qual que é teu livro de...
que você mais gostou de literatura indígena? A Queda do Céu é muito bom. É um livro consistente, é um livro que te faz voltar várias vezes. Ele trata de questões que não são muito comuns, né, para esse nosso olhar eurocêntrico. Ele tem muita espiritualidade, ele tem essa ludicidade toda, ele te leva a imaginar situações, né? Você pode trabalhar isso com peças de teatro dentro da sala de aula, pode trabalhar isso com batalhas de desenho, de rimas, enfim. Ele é muito complexo e ele é muito rico dentro dessa complexidade. E eu acho lindo uma história de amizade, uma conversa de 30 anos. Talvez a gente não tenha tido conversas de 30 anos com as pessoas mais queridas, próximas a nós. Né? E aí você ter uma conversa de 30 anos que se torna um livro, ele merece respeito. Então, Davi, ainda mais essa conversa. É um grande mestre, um grande xamã, uma grande inspiração. Mas sempre eu me deparo com literaturas e tem uma coisa da oralidade também, que é muito importante. Muito do que está sendo trocado não está no papel. Uhum. E aí a gente precisa ter essa sensibilidade de escutar, trazer para dentro e depois colocar no nosso cotidiano. Vamos trazer autores indígenas então, né? Já fica aí a promessa. Gente, a gente espera então que essa reflexão traga inspiração para o trabalho de incentivo à leitura nas escolas, que vocês, né, que os nossos ouvintes possam ter tirado coisas boas aqui dessa nossa conversa, que possam servir aí para o trabalho de vocês nas escolas e tal. E se você que está aí ouvindo a gente, se você tem algum trabalho de incentivo à leitura na sua escola, vem participar do Gato Preto Cast, a gente está te esperando, tá? Basta você enviar um e-mail para nucleodebibliotecacre@educacau.sp.gov.br contando um pouquinho sobre a sua iniciativa e aí a gente entra em contato e bate um papo, tá bom? Então é isso, estamos esperando vocês, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!